Você já tomou decisões em seus investimentos que, olhando depois, parecia óbvio que estavam erradas? Comprou na euforia, vendeu no pânico, ficou parado com medo de errar de novo? Se isso já aconteceu com você, saiba, não foi falta de informação, foi algo muito mais difícil de controlar. Hoje eu vou te mostrar o que de fato destrói a maioria dos investidores iniciantes no mercado cripto. E já adianto que não é a volatilidade, é o que está aqui dentro. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Você Mais Cripto, o lugar onde você encontra conteúdo sobre o Bitcoin e o universo das criptomoedas. Nesse vídeo você vai entender o que são vieses comportamentais, como eles operam de forma silenciosa nas suas decisões e por que o mercado cripto é um ambiente perfeito para amplificá-los ao máximo. Vou te mostrar os vieses comportamentais mais comuns, como identificá-los e o que você pode fazer para eliminar os efeitos desses vieses comportamentais no momento das suas decisões dentro do mercado cripto. Para começar, eu vou te explicar o que é um viés comportamental. Em termos simples, são padrões de pensamentos automáticos que evoluíram para que nós possamos tomar decisões mais rápidas sem esgotar nossa energia mental. O nosso cérebro foi desenvolvido ao longo de milênios para evitar ameaças imediatas. Quando um predador aparecia, a resposta certa era agir rápido, lutar ou fugir. Não entrava na conta analisar, refletir, problematizar. O mercado financeiro, por outro lado, exige análise, planejamento e acaba punindo quem age por impulso. Ou seja, acaba punindo aquele que reage àquilo que está vendo na tela em tempo real. Quem compra porque todo mundo está comprando, acaba chegando tarde, pagando caro e saindo com prejuízo. E o mercado cripto tem uma característica que amplifica esses vieses comportamentais em um nível que nenhum outro mercado consegue: a alta volatilidade. O Bitcoin já subiu 40% em semanas, caiu 80% em meses, e esses movimentos extremos acabam criando um ambiente constante de pressão emocional, onde o instinto de agir acaba falando mais rápido do que qualquer racionalidade. E é por isso que muitas vezes o iniciante acaba comprando no topo, vendendo no fundo e termina culpando o mercado pelo resultado, ou até mesmo a má sorte. Existem dezenas de vieses comportamentais documentados pela psicologia. No mercado cripto, 3 deles são responsáveis pela maioria dos resultados ruins. E agora eu vou te apresentar cada um. O medo no mercado cripto tem 2 rostos. O primeiro é o medo de perder, que faz o investidor vender no momento de maior queda, exatamente quando, estatisticamente, é o melhor momento de segurar e acumular. O segundo é o medo de entrar, que paralisa quem ficou de fora de uma alta e agora se pergunta se vale a pena. Nos 2 casos, o medo não está avaliando o ativo, está apenas reagindo ao preço. E aqui vai um ponto super importante: preço e valor são 2 coisas diferentes. A ganância aparece quando o mercado está em alta e o investidor acredita que os ganhos serão ilimitados, que um determinado projeto vai continuar subindo sentido a lua indefinidamente, que é possível dobrar o capital em poucas semanas. A ganância faz o investidor ignorar os sinais de sobrevalorização, concentrar demais em um único ativo e não ter um plano de saída. Até mesmo porque, na cabeça dele, não tem motivo para sair. O resultado costuma ser entrar tarde, segurar até o colapso e sair com muito menos do que tinha. FOMO é a sigla em inglês para Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. É provavelmente um dos vieses comportamentais mais perigosos dentro do mercado cripto, porque ele combina velocidade com pressão social de uma maneira que o cérebro quase não consegue resistir. Funciona assim: você vê um ativo subindo 50%, 60%, 200%. Nas redes sociais, está todo mundo falando dele. A sensação de que você está perdendo uma oportunidade única fica insuportável. E aí você compra, sem critério, sem análise, sem saber o que está fazendo. E na grande maioria das vezes, quem compra, movido pelo FOMO, compra no topo e descobre isso da pior maneira, que é perdendo dinheiro. Antes de continuarmos,
Conta aqui nos comentários se você já sentiu algum desses viéses comportamentais, medo, ganância, FOMO ou até mesmo a mistura dos três. Deixa aqui que eu quero saber. Agora que você sabe o que são viéses comportamentais e quais deles são responsáveis pela maioria das decisões ruins, pode estar se perguntando: existe alguma forma de medir o quanto de medo e ganância o mercado está sentindo num determinado momento? Sim, existe. E chama-se Fear and Greed Index, ou Índice de Medo e Ganância. É um indicador de sentimento do mercado. É público, gratuito e na maioria dos modelos vai de uma escala de 0 a 100 e dividido em 5 zonas. A primeira zona é o medo extremo. A maioria está em pânico e vendendo. Na escala vai de 0 a 24. A segunda zona é o medo, onde impera o pessimismo e a cautela constante. A escala vai de 25 a 44. A terceira zona é neutra, é um equilíbrio entre os compradores e vendedores, e na escala vai de 45 a 55. A quarta zona é a ganância, é o otimismo crescente, é onde o apetite ao risco começa a aumentar, e na escala vai de 56 a 74. E a quinta e última zona é a ganância extrema, a euforia e todo mundo quer entrar, e na escala vai de 75 a 100. Agora preste atenção nesse dado. Em 6 de fevereiro de 2026, esse índice registrou um dos menores patamares da história. O valor 5, medo extremo. Sim, 5 numa escala de 100. Naquele momento, o mercado estava em pânico total. O iniciante, guiado pela emoção, provavelmente vendeu ou ficou paralisado, ou ainda jurou que nunca mais iria investir em cripto. Enquanto isso, quem tinha um método, quem sabia separar preço de ruído emocional, enxergava aquele momento de uma forma completamente diferente. Warren Buffett, um dos maiores investidores que temos atualmente, tem uma frase que se encaixa muito bem aqui: seja ganancioso enquanto os outros estão com medo, e com medo quando os outros estão bem gananciosos. E no mercado cripto, esse princípio vale com ainda mais força, porque as emoções aqui são amplificadas. Sabendo disso, uma pergunta surge naturalmente: como você se protege disso? A resposta não é controlar suas emoções. Isso não funciona, e qualquer um que já tenha tentado antes sabe muito bem disso. Emoção não se controla pela força de vontade, ela se substitui por estrutura. Quando você não tem um critério de análise bem definido, qualquer variação no preço vira uma decisão emocional. Se sobe, você pensa que deveria ter comprado mais. Se cai, você pensa que deveria ter vendido antes. Ou seja, você fica em reação permanente no mercado. Mas quando você tem um processo, quando você sabe exatamente quais critérios um ativo precisa atender antes de investir, quanto do seu capital está alocado, qual é o seu limite de risco, e qual é o seu limite de horizonte de tempo? O mercado pode fazer o que quiser. A sua decisão já foi tomada, de cabeça fria, antes de a emoção entrar em cena. Pensa assim, um piloto de avião não decide o que fazer durante uma tempestade assim que ela começa. Ele segue protocolos que foram definidos muito antes de decolar. A tempestade pode ser severa, mas os protocolos existem justamente para esses momentos. E investir com segurança funciona exatamente da mesma forma. Você define as regras quando está calmo. E quando o mercado entra em colapso, quando o índice de medo e ganância chega a 5, você não precisa decidir o que fazer, você já sabe. Foi exatamente pensando nisso que eu desenvolvi o método Torre. E um dos pilares desse método é a estrutura emocional. A consciência mais detalhada sobre os viéses comportamentais que você conheceu aqui e as ferramentas para que eles não tomem as rédeas das suas decisões. E o método Torre vai ainda mais além. Ele traz filtros objetivos de análise de projetos, critérios claros de alocação de capital e uma estrutura de gestão de risco. Porque blindar-se emocionalmente é só metade do caminho. A outra metade é saber o que fazer quando a emoção sai de cena. A pergunta que protege seu capital não é quanto isso pode subir, mas sim quanto eu posso errar sem me machucar. O método Torre foi construído para responder essa segunda pergunta, com clareza, com critério, sem depender de previsões mirabolantes do mercado. Preparei uma aula gratuita apresentando com mais detalhes como você
pode fazer seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto, sem promessa de ganhos rápidos. Só o que você precisa saber para dar seu primeiro passo sem receio. Se o que você viu até aqui faz sentido, clique no link para assistir essa aula gratuita. Estamos nos aproximando do final desse vídeo, mas antes de encerrarmos, eu quero deixar uma reflexão que conecta tudo o que dissemos até aqui com algo ainda maior. Nos ciclos anteriores do Bitcoin, o mercado era dominado pelo varejo, pessoas físicas como eu e você. E o padrão era sempre o mesmo: euforia coletiva, subida vertiginosa, depois colapso profundo e pânico generalizado. É o ciclo das emoções no seu estado mais puro. E o ciclo atual está diferente. E não é por acaso. Nos últimos anos, um novo tipo de participante entrou no mercado: o investidor institucional. Fundos, gestoras, tesourarias de grandes empresas e até mesmo governos. Esses grandes players têm uma característica que muda tudo. Eles compram de forma recorrente, dentro de estratégias pré-definidas. E não são movidos pelo medo ou pela ganância da forma com que o varejo enxerga. O resultado? O mercado está apresentando uma dinâmica diferente. Menos euforia extrema, menos colapso abrupto, mais consistência nos movimentos de acumulação. Isso não significa que a volatilidade acabou, mas o comportamento do ciclo parece estar mudando. Entender por quê é fundamental para qualquer pessoa que está começando a investir no mercado hoje. E no próximo vídeo eu vou explorar exatamente isso. O ciclo do Bitcoin de 4 anos ainda existe? O que mudou com a chegada institucional? E o que isso significa para quem está começando agora? É o tema mais relevante do momento. E quero que você assista esse próximo vídeo com toda a base que construímos até aqui. Por isso, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita agora e se inscreva. Ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos que virão. E assim, ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Bitcoin e no mercado de criptomoedas. Além, claro, de você ter acesso a conteúdos fundamentais que irão te trazer mais segurança para navegar nesse grande mar das criptomoedas. Agora, para terminar, vamos resumir o que você aprendeu hoje. Vieses comportamentais não são fraqueza, fazem parte da nossa biologia. Medo, ganância, FOMO existem em qualquer investidor e são responsáveis pela maioria das decisões ruins. A diferença entre quem perde e quem preserva capital não é a falta de emoção, é ter uma estrutura, um critério, um método que independe dela. E se você quiser essa estrutura, esse critério, um método, eu lhe convido a assistir a aula gratuita que eu preparei sobre esse assunto. Basta clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, deixe aí seus comentários sobre suas percepções, sobre o que você entendeu sobre os vieses comportamentais e se você já sentiu esses vieses comportamentais aparecendo aí no momento de suas decisões. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito e ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos que virão. Vou ficando por aqui, fique na paz, beijo no coração e até a próxima.